Então, mega diversidade, olha só, né, o porte das nossas plantas. E aí, eu queria que você se tocasse no solo. Como assim? Na zona da mata, o solo tem duas características que você deve guardar. Primeiro, que uma dica, os solos são proporcionalmente profundos à chuva. Como assim? Se chove mais, o solo é mais profundo. Por que eu estou falando isso? Uma questão de concurso certamente explorará o solo da Caatinga, que como a pluviosidade é muito baixa, ele é litossolo, ele é rasinho, ele é fininho. Então, ao falarmos do solo da zona da mata, é o solo de Massapê, que desde o início do processo de colonização foi bastante utilizado devido à sua alta fertilidade. O solo de Massapê é um latossolo profundo, de alta fertilidade. Por quê? Porque chove muito na zona da mata, aí a rocha que dá origem ao solo, ela vai aos poucos sendo corroídas e ficando mais profundo. Esse processo não rola na Caatinga, por isso é fininho. É latossolo extremamente fértil e ele é resultado da decomposição de duas rochas. Do calcário, que é uma rocha muito presente no estado, Lembrando que nós temos várias indústrias de minerais não metálicos. Quais são os principais minerais não metálicos? O granito e o gesso, A gipsita, a segunda maior reserva do Brasil, está na Chapada do Araripe, em Araripina, tá? Na região de desenvolvimento do sertão do Araripe, e a maior, jazida, tá? Aí a maior fica na Bahia. Só que qual é o maior polo de produção de gesso? É o estado de Pernambuco, em Araripina. E o gesso é uma formação calcária. A gipsita é uma formação calcária, tá? Granitos já são outras formações rochosas que passaram por outras transformações. Na aula de economia eu dou uma dica sobre isso, tá bem? Então, latossolos calcários, e tem uma outra rocha chamada gneiss. Não precisa se preocupar com quais são as características, como se formam essas rochas, é só descritivo. Porque se você vir numa questão, o solo de Massapê é resultado da decomposição de calcário gneiss, aí você fala, nossa, o que é essa tal de gneiss? É uma rocha, verdade, tá? Então, bora lá, assinalou. E aqui nós temos frutos típicos, olha só, pitanga, olha só, Ah, que maravilha do nosso caju. Caju que tanto estimula a produção de sucos, da indústria suco-alcooleira, como também a produção de castanhas, que são, inclusive, parte delas exportadas. Resto da Mata Atlântica ao fundo, cercada de canaviais. Olha, canaviais, você já sabe qual que é uma das regiões que mais produzem historicamente cana, sempre a zona da mata, viu, pessoal? O sertão você vai associar com outras atividades, você vai associar com a pecuária e associará também com a agricultura de subsistência, produção de alimentos, subsistência literalmente, tá? Agora, falou plantation, falou setor sucro-alcooleiro, falou grandes engenhos, lembrando da modernização pelas quais os engenhos da Mata Sul passaram, tem passado. Olha só, temos em Ipojuca um restante de Mata Atlântica, em meio a um canavial. Um canavial é uma cultura temporária, tá? Você tem colheitas ao longo do ano, sempre o solo está exposto, tá? Então, isso acelera o processo de degradação e erosão do solo, perda de nutrientes e perda literalmente do solo. E, olha só, lembrando que a Mata Sul tem ainda um processo bem antigo. Ao cortar a cana, para preparar o solo, ainda praticam as antigas queimadas, Então sai aquele monte de fuligem, que aí quando chegam nas casas, todo mundo fica doido que dá um baita trabalhão para limpar, E olha só, outro domínio, olha quais são os principais, basicamente, são os ecossistemas marinhos, a Mata Atlântica, a Caatinga e a transição. A transição está no agreste, que aí você tem caatingas de maior porte e também formações de cerrado e formações mais variadas devido à umidade e altitude do agreste.
Então, a região da Caatinga, né, o ecossistema da Caatinga, aqui no mapa está destacado que ele está concentrado aonde? No sertão. Aqui estão as regiões de desenvolvimento, tá? Então aqui nós temos a região de desenvolvimento do sertão e a região do desenvolvimento do São Francisco. A do sertão nós podemos até dividir em sertão do era o antigo sertão do Pajeú, mudou, tá? Agora é sertão oriental, né? Ó, sertão central e aqui o sertão do Araripe. Então, vamos lá, pessoal. Quais são as principais formações que nós podemos encontrar aqui? Olha, primeiro, qual que é a pegada? Eu quero que você se lembre aqui do Baixo São Francisco, né? Na verdade é médio, né? Do Médio São Francisco. Aqui na região do São Francisco, de bioma original de Caatinga, é onde nós temos a prática do agronegócio, da fruticultura irrigada, beleza? Olha só. Na região Sertão do São Francisco. O que mais? Eu quero que você lembre-se da salinização. Isso daqui vamos colocar, né? Por quê? Você tem que conhecer o conceito. Devido ao exagero, né, no uso de agrotóxicos, de corretivos agrícolas, e a desertificação é um problema ligado ao clima, tá? Então, ao falarmos de desertificação, é uma relação de clima mais ação antrópica. Enquanto a salinização é essencialmente só ação antrópica, tá? É a grande quantidade dos produtos utilizados. Então, olha só, pessoal, nosso sertão do norte, nosso sertão do sul, aqui, o São Francisco, né? Então, você tem diversas classificações. O sertão, na classificação em micro-regiões, não quero que você se preocupe com ela, você tem aí, ó, o sertão do Mochotó, o sertão do Pajeú, o sertão do Araripe, o sertão central. Então, esse assunto é sempre muito abordado. Eles podem relacionar as principais regiões de desenvolvimento. E aqui, no caso da Caatinga, eu quero que você guarde o quê? O São Francisco e a região, né, de Araripina, onde é o Polo Gesseiro, que é uma área de proteção ambiental, tá? O Parque Nacional do Araripe, né? Na verdade é APA, Parque Estadual do Araripe, tá? Então, lembra do impacto ambiental, e aqui nós temos a descrição da Caatinga por Percival, né? Que é um cara que realizou aí os desenhos a lápis e aquarela, porque até algumas décadas atrás, nos desenhos científicos, eles priorizavam a utilização de lápis e aquarelas, principalmente lápis e preto e branco, porque permite você visualizar detalhes, né? Então nós temos aí Xique-Xique, Mandacaru, olha só o Mandacaru quando chega lá na cerca, né? Nós podemos observar as raízes, os troncos, né? Que são finos, de pequeno porte, são retorcidos, poucas folhas, tá? Então, quais são as principais características que visualizamos aqui nesta paisagem? Primeiro, nós temos que lembrar que a Caatinga é decídua ou caducifólia. O que significa isso? Uma planta decídua ou caducifólia é aquela que perde as folhas quando chega a estação mais seca, tá? Então, decídua ou caduca, caducifólia, beleza? Tanto a Caatinga quanto o cerrado, tá? Eles possuem raízes bem profundas para captarem água do subsolo, dado que na atmosfera é muito seco. E como chama essa característica? Xeromorfismo. Xeromorfismo, ou plantas xeromórficas. Então, a pluviosidade é muito baixa na Caatinga. Como a pluviosidade é muito baixa, as chuvas são irregulares, guarda isso. As características mais relevantes é a irregularidade e o déficit hídrico, tá? Como você tem pouca pluviosidade, lembra do solo? O solo é raso e tem poucos nutrientes.
E como que se chama o solo raso? Litossolo. Lembra, lato é profundo, lá na zona da mata, lito é fininho, então o solo da caatinga. E opa, é característica do clima, mas tem que analisar o conjunto, déficit hídrico. Ou seja, evapora mais água do solo e da vegetação do que chove. Então eu vou colocar aqui balanço hídrico negativo. Beleza? Então, podemos observar aqui a bela caatinga. Vemos aqui nas duas circunstâncias, né? A caatinga durante a seca, que lhe faz jus ao nome. Caatinga vem do Tupi-Guarani e significa mata branca. É uma referência direta a esta característica natural de perder as folhas durante a seca. E do outro lado, vemos a caatinga verdinha. Olha que beleza que é. E agora, vamos lá às nossas formações típicas. E observamos aqui a caatinga verde e úmida em Arco Verde. Opa! Arco Verde é uma grande referência, tá? É uma referência regional, polo comercial, né? E, enfim, é um dos principais municípios da região em que está localizada. E vale a pena destacar que é um dos municípios que tem a maior pressão hídrica urbana, tá? Com escassez hídrica pesada. Isso nós identificamos muito na região metropolitana, né? Que o quadro de escassez hídrica é bem acentuado, né? Você já teve circunstâncias de corte de água por dias, já chegou até 9 dias na região metropolitana sem água, cara. E Arco Verde, ele se destaca também entre os municípios com uma grande escassez da disponibilidade do recurso. E aí fica a discussão, como é um tema que tem aparecido muito na mídia, tem sido bastante estudado, lembre-se, o problema da falta de distribuição de água, a disponibilidade hídrica baixa dentro dos municípios, está principalmente ligado à infraestrutura e ao planejamento. Por quê? Porque parte da água chega a ser 50% perdida no encanamento, tá? Então, olha só os nossos ecossistemas litorâneos, tá? Este é o mangue com sua raiz. O mangue respira pela raiz. Como assim? São as raízes pneumatóforas. Ou simplesmente raízes aéreas, são projetadas para fora da água. E o sal, ele na agricultura, ele destrói, né? Ele faz com que o solo perca a produtividade. E uma das características é que as raízes toda a planta, né, como um todo, a planta do mangue é uma planta halófila, ou seja, é uma planta resistente ao sal. Temos que destacar também, né, os trabalhos realizados, né, tem muita pessoa que lida diariamente aí com a pesca, né, pesca de peixes, de caranguejos, porque é um ecossistema muito rico e está aí, né, dentro da tradição cultural pernambucana, como em todos os mangues nordestinos. Então, lembre-se de que são ecossistemas muito ricos em peixes, porém extremamente frágeis. E olha só o nosso manguezal. Aqui temos, né, uma bela foto retirada em Serrambi, município de Pojuca. Lembrando, né, que devido à construção do Porto de Suape, ocorreu aí o soterramento de vários manguezais. Então, impacto ambiental destacado. E olha só, a ocupação irregular às margens dos mangues normalmente estão relacionadas a um processo de favelização e ocupação desordenada do solo. Uma das principais características de toda a mata e região metropolitana, evidentemente, principalmente a região metropolitana, é a ocupação irregular e mau uso do solo. Por exemplo, quando não tem planejamento e surgem favelas, surgem loteamentos ilegais. E onde surgem as favelas? Lembrando que, para o IBGE, chama-se aglomerado subnormal. É uma forma de envolver todos os problemas, né, que eu acabei de mencionar num conceito só. Normalmente, favelas surgem em áreas sem especulação imobiliária. Guarda isso. Por quê?
Porque ninguém quer morar. Simples assim, porque ninguém quer morar na Pinguela, ninguém quer morar no esgoto a céu aberto, ninguém quer morar no morro que não tem nenhuma infraestrutura. Então o mercado imobiliário não pressiona, não tem disputa, não tem concorrência, então é onde temos uma margem para a ocupação irregular do espaço, e são onde proliferam principalmente as favelas. E lembrando, né, que Recife, olha só, tem um dado interessante. Recife tem 32% de população pobre, a média brasileira é 37%. Então, Recife, só Recife e Paulista, o município de Paulista, também na região metropolitana, estão abaixo da média nacional de pobreza. Não significa que tem pouco pobre, tem município pobre demais, tá? Porque a média nacional é alta, né? Então, olha só, o restante do estado e da mata é bem mais pobre do que a média nacional. E isso, né, é um dos fatores, claro, que estão ligados à favelização, o processo de urbanização muito intenso pelo qual a capital passou da década de 80 até hoje, né, então rola isso. Então, onde tem favela, as pinguelas, áreas sem especulação imobiliária, e aqui entra um grande problema, que são as questões sanitárias. Olha só, quais são os principais problemas sanitários que nós temos na região metropolitana, que nós temos nos principais aglomerados? Falta de infraestrutura básica, tá? Falta de infraestrutura básica. Inclusive, temos aí o chamado novo marco do saneamento básico, vale a pena você ficar atento. Que o governo federal permitiu agora a participação da iniciativa privada para a ampliação das infraestruturas sanitárias dos estados brasileiros, que, como um todo, são consideradas ruins ou péssimas. Só 54% da população nacional tem acesso à água potável adequadamente e ao adequado e razoável tratamento de esgoto, tá? Então, olha só, pessoal, ocupação ao longo do mangue no Beberibe, na cidade de Olinda. Então, já a dica da hidrografia, né? O Capiberibe por Recife e o Beberibe por Olinda, eles se confluem no oceano, né? Então, é bem onde está a região metropolitana. Então, aqui podemos identificar, né, o agreste pernambucano. O agreste, ele é a zona de transição. Como assim é a zona de transição? É a transição da mata para o sertão. Então nós vamos encontrar um porte maior de vegetação e também, evidentemente, de transição. Olha só, é o topo do Planalto da Borborema. Então, do pico da Borborema, a sua face voltada para o Atlântico, né, Barlavento, nós temos formações de maior porte, né, mais próximas à Mata Atlântica. E aí, do topo das regiões cimeiras, onde estão os brejos de altitude, né, nós vamos para a outra face da Borborema, a face voltada para o sertão, e ali a vegetação já vai adquirindo as feições da caatinga, vai ocorrer uma transição, né? Nessa transição nós encontramos cerrados, e aí vai virando caatinga de maior porte até a caatinga virar a tradicional que vimos na imagem, tá bem? Então, nós temos uma vegetação de transição com aspectos de cerrado, a caatinga de maior porte, e lembrando que a região é bastante fértil e tem um perfil de vegetação maior e mais denso do que o sertão, devido a quais características? A altitude, porque um dos efeitos da altitude é fazer a temperatura cair, e a quantidade de chuvas, pois temos muitas chuvas orográficas, já vamos mostrar o esquema. Então, no agreste pernambucano, temos 25% da população do estado, distribuídas em 72 municípios, e é sobre o Planalto da Borborema que está localizado, lembrando que é um planalto cristalino, com altitudes de 400 a 800 metros, não passando de picos com 900. E o índice de cobertura de zonas urbanas é de aproximadamente 90%. Então, é uma das áreas melhor servidas de infraestrutura. Então, pensando na distribuição da população, concentra na onde? Na mata, depois no agreste, e o sertão
é a região menos povoada, beleza? E aqui temos uma imagem do nosso Planalto da Borborema, esquematicamente, né, mostrando a ocorrência das chuvas orográficas. Ou simplesmente chuvas de relevo. Vem a umidade do oceano. Aí a água, aí o vento começa a subir o planalto e aí se resfria e precipita por ali mesmo, tá? Orus significa relevo. Chuva orográfica, chuva de relevo. Então, uma dica, a face leste ou oriental, eu sempre sugiro que você escreva na questão, escreva na prova para não ter perigo de você confundir, tá? Porque às vezes na velocidade ali você troca um ocidente por oriente, um setentrional que é norte, um meridional que é sul, e isso pode fazer você perder todo esse conteúdo que você já absorveu. Então vai devagar, vai na manha, tá? Leste oriental. Ao leste, oriente da Borborema, o que está acontecendo? Aqui barra o vento. O vento é barrado, não passa. E onde o vento é barrado, nós vamos chamar de barra-vento. Vamos falar de um jeito mais bonitinho. Barlavento. Barlavento. E aí, depois que a umidade se esgotou deste lado, na face oposta, a oeste, ou a face ocidental do Planalto da Borborema, passou chuva? Não, passou só vento. Então a chuva ficou aqui, e do lado de cá só tem vento. Só tá vento. Então, só tá vento é a face que não recebe a chuva, barlavento é a face que choveu. Então, o desgaste provocado pela chuva será sempre, né, maior aqui no lado atlântico, na face oriental. E agora, para que você sintetize aí as principais características, lembre-se do nosso mapa mental, tá? A Caatinga tem solos rasos, formações xeromórficas, ou seja, tem raízes muito profundas para lidar com a escassez de água na atmosfera. Inclusive é por isso que suas folhas são mais finas e possuem ceras para não desidratarem. São decíduas, perdem as folhas nas estações mais secas e está localizado principalmente na depressão sertaneja, tá? Então, qual é a localização da Caatinga e do sertão? Sobretudo, depressão sertaneja. E aí, mais uma dica, depressão sertaneja, ela foi esculpida por erosão, depressões são geralmente produtos da erosão, sobre rochas cristalinas, o sertão é cristalino, tá? Então, olha só, Mata Atlântica, solo de massapê e profundo. Massapê é resultado do calcário e da gneiss, né? Floresta tropical com folhas grandes e largas, latifoliadas. Os mangues têm raízes aéreas, ou seja, pneumatófaras, halófilas, resistentes ao sal e estão nas fozes dos rios. Os recifes de corais são ecossistemas marinhos muito complexos e bastante frágeis. Lembrando que o nome Recife, dado à capital, não são dos corais, são dos arrecifes calcários, né, dos recifes, né, rochosos que formam uma linha na costa pernambucana, nas imediações da capital, beleza? Então, olha só como que podemos encontrar isso num concurso. Olha, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco tem grande importância para o Brasil. Fato. Você está lembrado que é um polo do agronegócio, fruticultura irrigada, uva, manga, goiaba, enfim, tá? E também é um alto potencial hidrelétrico instalado, tá? Você tem o Lago de Araparica, né? Tem a usina Luiz Gonzaga, opa, Gonzagão, né? Tem a represa da usina de Paulo Afonso, tá? Enfim, alto potencial hidrelétrico instalado. Então, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, fruticultura, potencial hidrelétrico instalado, tem grande importância para o Brasil. Não apenas pelo volume de água,
transportada em uma região semiárida, mas também pelo seu potencial hídrico. Potencial hídrico e sua contribuição histórica e econômica, que podemos falar inclusive da transposição do Rio São Francisco, uma obra pensada lá no período do Império. Dom Pedro II já tinha pensado. Depois, vários outros nomes proeminentes da política brasileira tentaram esse projeto, que, né, foi somente concluído, né? Ainda tem lugares, trechos em obra, com remodelações, porque tem muito subobra, né? Então, é um projeto muito antigo, na década de 60, começaram a falar muito dele, então tiveram momentos de avanço, retrocesso, até que foi materializado. Entre os riscos, né, apontados, tem o fato aí da transposição, ou seja, você vai criar um canal e vai transpor esse rio para outros, né? Então você vai criar adutoras para o Rio São Francisco, transpor para rios que alguns são... a maioria dos rios do estado de Pernambuco são intermitentes, né? Secam na seca, tá? E assim são, por exemplo, os rios do Ceará, em que o eixo norte vai escoar água, né? Você tem o eixo leste que vai também levar água para Paraíba, para Alagoas, enfim. Então, guarda aí a transposição do Rio São Francisco, que já foi um dos temas mais cobrados nos concursos, agora tende a ser menos cobrado, mas pode ser abordado quanto a riscos de impactos a longo prazo. Por exemplo, olha só, o assoreamento do rio é muito pesado. Então, você pode falar que o Rio São Francisco, ele é hoje um rio doente. Por que que ele é hoje um rio doente? A quantidade de hidrelétricas, você já sabe que elas têm um impacto ambiental que não é desprezível, é bem grande, tem muitas instaladas, né? E aí, o agronegócio pesado, né, junto das tradicionais práticas agropecuárias às margens, aí chegou o agronegócio, que planta até as margens, sabe? E não pode plantar nas margens dos rios, que é o que nós chamamos de matas ciliares, tá? Qual que é a importância de uma mata ciliar? São cílios dos rios. E as matas ciliares, elas são áreas de preservação permanente. De acordo com o Código Florestal, as matas ciliares são áreas de proteção permanente. Por quê? Elas têm uma função extremamente importante, que é impedir o desbarrancamento. Tá? As matas ciliares diminuem a erosão. As matas ciliares podem ser chamadas galerias. Aí depende do porte do rio. Se for um rio bem grande, é mata ciliar. Se o rio for pequenininho, as duas margens, as árvores se encontram, as copas das árvores se encontram. Então aí, com as duas copas se encontrando, formam um canal, formam uma galeria. Mata ciliar do tipo galeria, mata de galeria, beleza? Então, uma das importantes ações é combater a erosão nas matas ciliares e também nas cabeceiras dos rios. Por quê? Como nós queremos diminuir a erosão, aí já estou dando a resposta para vocês, né? Tem que recuperar as vegetações das cabeceiras dos rios. Então, por exemplo, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, né? Uma região chamada Serra Canastra. Então, lá já tem que começar lá é um parque nacional, tá? Então já tem que começar as políticas de preservação das nascentes, que já foram, inclusive, né, alvos de estudos e reportagens, porque alguns anos atrás elas estiveram quase secas. Felizmente, não secaram. Então existem os estímulos às recuperações de áreas de cabeceiras, e isso também nos rios urbanos, né, como você viu nas imagens anteriores, estão bastante degradados. E entre as formas de recuperação dos rios urbanos está o respeito às áreas de proteção ambiental, as APAs, porque as margens dos rios são áreas de proteção ambiental, ou seja, são unidades de conservação, que justamente são assim consideradas por serem áreas de relevante interesse ecológico, tá? Porque é um espaço que está sendo urbanizado e corre o risco de ser profundamente degradado, e caso degrade, né, você tem também os impactos no ciclo hidrológico. Desmatou,
e poluiu. Vamos lá. Então lembre-se do assoreamento, que é um dos principais problemas. Então, ao falarmos aqui de cuidar das margens dos rios, sejam urbanos, sejam, né, nas zonas rurais, enfim, é justamente diminuir o assoreamento. O que é o assoreamento? Quando o fundo do rio enche de sedimentos e perde profundidade seu leito. E o impacto do agronegócio, a fruticultura, né, vamos pensar no Rio São Francisco, é bem grande, porque o assoreamento é muito avançado, é muito acelerado, tá? Então, devido à produção aí, de muitos grandes grupos de investidores, por exemplo, a Coca-Cola tem essas áreas plantadas ali perto, então você tem um uso muito intensivo, né? Extrai muita água, cultiva muito, né? Que você tem os hidronegócios também, quando você explora a água, que já é um recurso muito escasso, né, em Pernambuco, e utiliza, por exemplo, fazer água mineral, suco, enfim. Tudo isso impacta muito os ecossistemas, impacta muito os rios. E o Rio São Francisco, esse nosso rio doente, está poluído, está assoreado, está muito utilizado por hidrelétrica e muito utilizado pelo agronegócio. E aí, veja só como as coisas são delicadas. Você tem um dos maiores potenciais hidrelétricos instalados no Brasil, o segundo maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil, só que aumenta a quantidade de potencial instalado, mas a quantidade de energia elétrica não aumenta proporcionalmente. Por quê? O assoreamento diminui a vazão do rio. E com a diminuição da vazão do rio, diminui a movimentação da usina hidrelétrica e nós produzimos menos quilowatts-hora. Beleza? Então, pessoal, guarda a dica aí desses problemas de aumento da produção instalada, da capacidade instalada, mas diminui a produção. Está ligado ao problema do assoreamento. Então, considerando, né, a importância da distribuição das águas para as regiões mais secas do estado de Pernambuco, assinale a opção que indica a principal consequência do enriquecimento da vegetação das matas ciliares na bacia do Rio São Francisco. Prevenção de queimadas? Claro que não. Mas sempre lembre-se aí da importância do tema para os concursos em relação às queimadas amazônicas, das queimadas do Pantanal, enfim, que são por razões antrópicas, né? Transposição das águas dos seus principais afluentes, errada duplamente, né? Além do texto não estar se referindo a isso, diretamente do rio principal para os afluentes, não o contrário, tá? Recuperação e proteção das nascentes e mananciais, pessoal, é a alternativa C. Por exemplo, né, a proteção das áreas de nascentes, nós mencionamos a necessidade da recuperação da vegetação, dos mananciais urbanos, e isso tem o objetivo de proteger os rios, principalmente na recuperação das nascentes, tá? Você diminui que as nascentes sequem, tenhamos complicações na vazão, e nos mananciais, sobretudo, aqui, foque nos mananciais urbanos, onde ocorre a formação aí de aglomerados subnormais e áreas de fragilidade social, que além desta questão delicada da pobreza, da fragilidade, de espaços mais vulneráveis, tá? Temos também a questão da vida do rio, né? da permanência da natureza, que sempre, né, dependemos dela. Produção e distribuição de energia hidrelétrica não é o que se está falando, mas lembrando, né? Lembra aí de Paulo Afonso, Sobradinho, Araparica, né, o Lago de Araparica. Olha, o Gonzagão. O controle e compactação do solo, não. Tá? O que compacta o solo, gente? Gado, tá? Gado pisa, compacta e o solo perde o ar e perde a fertilidade. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Dá um pulinho, cara. Vai lá agora no Instagram, @ProfessorSergioHenrique, para acompanhar as nossas postagens e também a nossa agenda semanal. Caro amigo concurseiro, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!